Olá, YouTube! Sejam bem-vindos novamente. Voltei! Nossa, eu tô igual o Raul Seixas, metamorfose ambulante, Nossa Senhora, se vocês forem ver, desde a primeira eu tava de cabelo caracolado, grande, mais ou menos. Fui pro dread, agora estou careca. Ah, moleque! Rapaz, isso é louco. Enfim, estamos aqui, provavelmente a nossa última aula deste ano, mas a gente vai dar uma pausa aqui. A gente decidiu mais ou menos em dar uma pausa até fevereiro, para a gente poder nos revigorar. A gente e outras pessoas, principalmente eu, tem muito trabalho para fazer, o encontro de jovens aqui do estado, então a gente realmente precisa desse tempo. Mas, se você não viu ainda, aí nós temos, e está chegando aqui no canal da SEC, neste momento, está nos conhecendo agora, tem vários vídeos nossos aqui, deve ter quase 25 vídeos nossos sobre esse estudo do Espiritismo na Arte. A gente tem enxugado bastante esse livro, tirado muita coisa dele, né? Isso é muito bom. Então, se você quiser, se inscreva no canal para receber mais notificações sobre os vídeos que vão ser postados mais à frente, ative o sininho. Se quiser, veja a playlist que está aqui de algum lado, desse ou desse, para você poder ver os vídeos antigos, as aulas estão extraordinárias, os estudos. Pode curtir, pode comentar, pode compartilhar com os amigos. E se quiser, mais à frente, é claro, pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, que é isso, está aqui embaixo na descrição, o link que vai te levar direto para lá. Como de costume, nas últimas aulas, a gente vai ler o nosso Parnaso de Além Túmulo. Eu escolhi dessa vez o título 14. Arthur Azevedo é a nossa leitura preparatória para a nossa prece. Nascido em São Luís, no Maranhão, a 7 de julho de 1855 e falecido no Rio de Janeiro, a 22 de outubro de 1908, diretor-geral de Contabilidade do Ministério da Aviação, poeta, comediógrafo, jornalista e crítico, membro e fundador da Academia Brasileira de Letras, onde ocupou a cadeira de Martins Pena. Será que esse cara é importante? Miniaturas da Sociedade Elegante. Adriano Gonçalves de Macedo, homem de cabedais e alma sem siso, penetrou no seu quadro com um sorriso, às 10 horas da noite, muito a medo. Uma carta de amante era um segredo, e abri-la, e assim era preciso que sua esposa, dama de juízo, não na visse nem mesmo por brinquedo. Dona Coralia Augusta Colavida estaria nessa hora recolhida? Levantou a cortina devagar. Mas que tragédia após esse período. Viu que a esposa beijava seu amigo sobre o divã da sala de jantar. Aí eu acho que depois é a segunda parte, né? Ou será que é isso tudo? Continua o caos aí, rapaz. É uma outra. Hã? É o mesmo não, acho que é o mesmo. É o mesmo? Não sei. Não, acho que são temas diferentes. Dom Castilho, Notável Latista. Acho que são outras pessoas. Já falou por si só. Ah, não, é do mesmo poema. Miniaturas de Sociedade Elegante. Aí ele vai contar número 1, número 2 e número 3. 3 personalidades. Vocês querem que continue? A gente está sem tempo, né? Acho que eu só vou colocar o número 1 aqui para a gente ter mais opções. Quem escolher 14 novamente é porque a gente já leu só um.
Tem que ser esperto, rapaz. A gente já leu isso aqui, calma aí. Beleza. Alguém quer fazer a prece? Porque o poema é bem específico mesmo, né? Dá para entender tranquilamente. Que é sobre uma questão. Até porque muitos dizem mesmo sobre a vida de algumas pessoas da socialite, algo que a gente não tem nem ideia de como seja, mas é uma coisa muito sinistra. Alguém poderia fazer a prece? Não, eu posso fazer, não tem problema. Bora fazer. Beleza. Então, vamos todos juntos, sentir essa harmonia, sentir essa vibração, serenar nossa respiração, serenar nosso coração, para conseguir sentir a presença de Deus em nós. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado, Pai, por estar conosco. Obrigado por permitir que a gente busque um pouco mais sobre o caminho do autoconhecimento, conhecendo a nós mesmos e, através disso, conhecendo a Ti. Pai, permita que a gente possa utilizar os melhores ensinamentos que forem ofertados aqui e que a gente consiga sair daqui sempre um pouquinho melhores do que chegamos. Fica conosco, Pai. Muito obrigado. Assim seja. Assim seja. Obrigado. É isso aí. Agora vamos para o nosso queridinho Leon Denis. E é engraçado, né, cara? Como Chico, né? Acho que muitos reclamariam, por exemplo, desse poema dentro de um livro espírita, né, que fala sobre traição e etc, fala sobre... E eu sempre achei que tudo é espiritismo, né, cara? Tudo que a gente vive no mundo é espiritismo, né? Nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas atitudes, né? Então, por exemplo, Perfeito. a gente fala de... Hã? Para mim foi um exemplo claro de lei de causa e efeito ali, sendo aplicado ali. Ah, é verdade, né, cara? Verdade, exatamente. Então, assim, e aí, é claro que a gente não vai usar uma arte que fala sobre algo de traição, essa arte mais popular. Mas eu também acho que a arte fala sobre essas coisas do mundo, né? Também é espírita, porque fala sobre os nossos dores e tal, etc. Mas é claro que dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita, a gente tem que falar algo que é leve, né? Que é chamado belo e o bom. Aí que está a diferença, né? Existe a arte que fala sobre o mundo, ou seja, o espiritismo, né, e tal, o espírito, e existe o belo e o bom, que aí é aquela arte que renova, que fala sobre aquilo que Deus criou, né? E o que ele tem o que tem de bom para a gente para passar para o outro, né? A gente ficou, eu acho que é aqui, não é? 50. 59, não? 59? Eu acho que era. Não lembro. 8ª lição. Isso, era até a 9ª. É o finalzinho. Não, a gente só ia ler essa lição aqui, a 9ª lição, não é isso? Só ia ler até aqui, ó, eu acho. E aí a 8ª lição, que é onde a gente ia passar para o próximo. Não, quer dizer, eu não sei, caramba. Eu acho que a gente ia terminar a 8ª lição e ir para a 9ª, porque eu acho que a 7ª a gente já terminou. Ah, é? 50. É aquela que falou sobre o espiritismo como evolução. As qualidades em um belo... Não tinha entrado ainda, não. Parte 5 a gente já entrou? Não. Não. Aí, acho que já.
Não, Tá essa lá, aí. Era aquela que ele falou do espiritismo na influência do progresso humano. A gente comentou várias coisas sobre. Mas nós vamos ver agora aqui, cara. Ah, é. A gente parou aí. As formas de exteriorização do pensamento. Ah, é? É. Lembra até que você tinha gravado a primeira palavra pra gente só ler e terminar essa lição. Aí eu acho que, dependendo, daria para terminar a oitava aqui, ó. Então, vamos lá. Rapaz, tem aqui, ó. Só confirmar aqui. Mas, e aí, mas aí a gente termina a oitava lição também? Será que dá hoje ainda para terminar? Vocês acham? Acho que não, né, cara? Não, falta meia hora só. Pode falar, Bastante. Jordão. Eu falo que eu acho que sim, mas não sei, eu não gosto de correr também com leitura. A gente parou as qualidades de um belo estilo. Caramba! Oh. As qualidades de um belo estilo. Rapaz, foi isso mesmo, tá? 59. Lembra que ficou marcado? Mas eu não marquei, lembra? Porque o último que eu marquei aqui foi por conta porque quem fez a aula na passada foi vocês, lembra? Sim, verdade. Não, mas eu falei que ficou marcado na minha memória 59. Veio aqui agora, eu falei, é 59. Vamos lá, então. Vamos seguir aí até o quanto der aí. Mas eu acho que se a gente acabar até... Nossa, tem muita coisa ainda. Até a 9ª lição, acho que é bom, mas eu acho que não vai rolar, não. Mas a gente vai. Vamos lá. O verdadeiro mérito literário, as qualidades de um belo estilo, consistem em provocar o pensamento, as reflexões do leitor, em lhe criar uma atmosfera mental que contribua para desenvolver, para enriquecer suas faculdades, suas forças morais. Sem dúvida, fazer pensar é nobre, mas o que é mais nobre e mais meritório é elevar a alma em direção às alturas onde todas essas faculdades se desenvolvem na luz do amor. Vou marcar aqui que eu acho importante. Ajudá-la a atingir o grau de evolução que permita sentir não mais seus órgãos materiais, mas seus sentidos íntimos e profundos, as alegrias, as satisfações da vida maior. Sentir essa vibração suprema que enche o universo, segundo o ilustre esteta, é que provoca a comunhão definitiva com o pensamento divino, o êxtase na beleza compreendida e realizada. Será que um dia a gente conseguiu isso? Alguém aqui um dia já conseguiu fazer essa comunhão definitiva aí? Tem momentos nos momentos de prece que a gente toca lá na SEC, de vez em quando a gente dá uma exteriorizada lá, fica... Mas não sei se a gente chegou a esse nível, não. Mas tem momentos muito belos. No MES também tem momentos muito bons, assim, né? Mas não sei se a gente chegou a esse nível ainda, mas tem momentos muito bons no MES assim também. Então, aqui mostrando que, né, é importante ter qualidade e um bom estilo, mas o mais importante é o que a gente tinha acabado de falar sobre o belo e o bom, né? O importante é a gente fazer com que essa arte, com que essa escrita, com que essa fala
faça com que as outras pessoas tenham uma comunhão com Deus, né? Com o belo, com o bom. Teatro, meio de educação intelectual e moral, sua decadência. As obras verdadeiramente belas e importantes tornaram-se raras entre os modernos, seja na letra ou mesmo no teatro. Este poderia ser um poderoso meio de educação intelectual e moral pela elevação dos pensamentos, dos sentimentos, pelos nobres exemplos postos diante do público. Porém, em lugar de sua missão grandiosa e benfazeja, o teatro tornou-se muito frequentemente um método para favorecer as paixões doentias, excitar os sentidos. Em todos esses casos, ele se torna a obra de céticos gozadores, ignorantes ou descuidados do verdadeiro objetivo da vida. É a espuma brilhante e insalubre, o fruto mórbido de uma civilização deformada pela sedução do prazer e das riquezas. Quantas vezes, atraído pelo título de uma nova peça, por um brilhante cartaz, fui aos maiores teatros parisienses, na esperança de ali encontrar um alimento substancial no decorrer de uma noite bem empregada. Pobre de mim! Minhas decepções não se contam mais. Em lugar da substância fecunda que eu esperava, eram cenas banais ou equívocas que se desenrolavam diante dos meus olhos. Muita engenhosidade ali se empregava, sem dúvida. As palavras espirituais brotavam em feixes cintilantes ou flutuavam, como bolhas de sabão irrásidas sobre as luzes da ribalda. Mas que o menor sopro arrasta sem deixar nenhum traço na lembrança, nem na consciência do espectador, porquanto o pensamento elevado, o exemplo encorajador, o ensinamento consolador sempre se encontravam ausente. Além disso, a impressão que ali emanava era a de um vazio ou de impotência, quando não era ainda pior. É importante isso a gente falar. Isso tem um exemplo dos filmes da Disney, cara. Tem muitos filmes de desenhos e tal, etc., que transpassam para a gente. A gente só assiste e aquilo não faz sentido. A gente nem lembra desses filmes, né? Já tem outros filmes que transpassam pela gente, mas que tem um caráter que nos evolui, que tem um caráter que nos mostra algo. E isso é importante, isso, né? Que ele marca, né? Ao contrário dessas questões que ele chama ali como... Acho legal essas bolhas, né? Que quando são bonitas e belas, cintilantes e tal, mas transpassam, né? Quando você pega ali, quando você encosta, ela estoura e some. Muito interessante mesmo, né? Entre outros filmes e teatros também que a gente vê, principalmente na doutrina espírita, tem muito teatro, né? Que o Grupo Ânima, a gente tem uma cultura muito forte de teatro aqui, e teatro muito bons, que marcam mesmo, né? De história que a gente lembra de nomes de personagens, lembra de falas, né? Não tem como não esquecer. Muito, muito, muito bom, né? Tipo, Belinda e Alex, né? Tem... No... Tem muitos. Muitos bons mesmo. Marca pra gente mesmo. Isso que é a que a gente tem que fazer, né, na verdade. É preciso desenvolver ao teatro a sua dignidade, reconstruir o ideal da cena desonrado por autores inaptos e corrompidos. Com o espetáculo mudando costumes e meios sociais que consistem a trama da comédia, é preciso saber escolher o que pode elevar as inteligências e os corações. No entanto, como em nossos autores contemporâneos, o que domina é sempre o tema do amor culpado, que a gente estava falando, olha só. Nunca é tão contemporâneo quanto é contemporâneo em 1923, 1920.
tema do amor culpado, do amor doentio, assim que aguça os seus apetites carnais, alimentam-se as paixões, precipitam-se à decadência do teatro e trabalha-se para a corrupção geral. Coitado, se ele soubesse de hoje, né, Leon Denis deve estar se rolando no túmulo lá, porque todas as artes fazem esse tipo de apelo, né, desse amor culpado, amor doentio, hoje em dia, né? Fala aí, Maria! Nossa, sempre bom ouvir a Maria. Ai, delícia. Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir. Vocês estão me ouvindo? É porque a minha internet ela tá tenebrosa. Sim, Então, tá ouvindo certinho. pode ser que corte um pouquinho, mas a internet, tenham paciência. Então, meninos, me veio à mente essa questão, né, que, como vocês falaram, né, a arte ela vem se mostrando, a arte do teatro, e ela tem se mostrado, assim, ultimamente, como um mero reflexo, né, do dia a dia, daquilo que é mais popular, daquilo que está mais corriqueiro. Mas quando tu começou a ler, Mateus, me veio à mente exatamente a prática do teatro utilizada como ferramenta de educação moral. No caso, eu não sei se tu já ouviu falar sobre o Teatro dos Opostos de Eurípides Barçanufo, que justamente ele usava a prática do teatro para que a pessoa conseguisse se colocar na posição do outro e que começasse a burilar esses seus sentimentos, essas suas, né, essa sua personalidade, né, para que conseguisse se colocar no lugar do outro, né, um exercício de empatia que o teatro oferece bastante para a gente. Era só esse comentário mesmo. Eurípides Barçanufo, é isso? Eurípides. Eurípides Barçanufo. Falhou um pouquinho, realmente, a sua internet. Como sempre, Maria não Uma passa pena. frio, porque ela está sempre coberta de razão. A internet dela está um pouquinho complicada, mas tudo bem. Legal, é isso aí, Maria. E eu acho que talvez a gente tenha que buscar um pouco disso mesmo, né? Fazer com que, pelo que eu entendi, fazer com que as pessoas, de fato, se enxerguem ali naqueles personagens, né? E naquela forma. Que seja uma forma mais íntima de ver aquele teatro, né? Parece que nossa época tem um gosto particular pelos tóxicos. Na ordem material, esse gosto se traduz pelo uso imoderado do álcool e do tabaco, até mesmo do ópio, do éter e das outras drogas maléficas, de tudo que o provoca a desordem física, arruína a saúde, faz a raça definhar. Até hoje também, tá, Leão? Na classe intelectual, esse gosto se manifesta por uma espécie de predileção por uma literatura e espetáculos pervertidos. Aqui, o mal é ainda mais grave, porque é a consciência, o senso moral, a dignidade do homem que são atingidos. E daí resulta uma expansão dos apetites sensuais, uma orientação defeituosa da vida e das faculdades. Eis porque convém procurar todos os meios de elevar a alma, os pensamentos, em direção a essas regiões em que as emanações do alto varrem todas as impurezas. Desses cumes radiosos, contemplam-se e penetram-se melhor a essência das coisas, e de lá se desce com a soma de energias necessárias para prosseguir nas lutas deste mundo e afastar de si as tentações perigosas, os prazeres avilantes. Poesia, a música, seu papel na inspiração profética e religiosa. Jordão. Eu queria falar que eu achei tão legal essas reflexões que ele vai trazendo, porque você vê que ele não condena a arte em si, né? Ele não condena... Ele mostra mais uma decepção com o uso da arte, como ela estava sendo feita.
É interessante a gente puxar essa reflexão para os tempos de hoje também, como você fez referência, que o problema, eu sempre gosto de lembrar que o problema jamais será o prazer, jamais será a paixão ou essas coisas, mas a deformidade e como ela, em desequilíbrio, se manifesta nos diferentes tipos de manifestação artística, né? É muito interessante a gente notar que isso lembra, é um chamado para a gente pensar qual tipo de arte a gente está consumindo, qual tipo de coisa a gente está se sintonizando. Lógico que não é sobre ser casto, sobre ser, sabe, moralista, mas aprender a identificar aquilo que é marcante ou não para a gente, aquilo que alimenta a inteligência e o coração ou não para a gente. Eu percebi muito um clamor nele nesse sentido, sabe? De buscar refletir sobre exatamente esse ponto. O que eu estou levando dessa arte que eu estou consumindo? Será que eu estou levando uma reflexão sobre o mundo que a gente está criando, sobre como eu estou levando a minha vida? Ou será que eu estou apenas perdendo tempo ou, de certa maneira, exacerbando uma paixão aviltante, que é uma paixão desequilibrada, sabe? Que instantaneamente se vai depois que satisfeita. Isso tem tudo a ver com o que o Livro dos Espíritos fala sobre a questão das paixões. Eles dizem que o problema jamais será a paixão, é o excesso que se dá a elas. Quando a gente ultrapassa certos limites, a gente acaba caindo em desgaste no corpo físico, na mente. E eu gosto sempre de lembrar que o perispírito e a mente, eles são organismos muito sensíveis e delicados. A Joana fala isso direto. Organismo sensível e delicado. Qualquer perturbação pode desequilibrar muito grandemente. Então, era isso, né, que eu queria trazer. E é sempre bom lembrar. Por exemplo, eu vi um filme recentemente que conta a história do roteirista de Saddam Kane. Mank, o nome, da Netflix. É novíssimo esse filme. Gary Oldman, um ator. Adoro o trabalho que ele faz. E, basicamente, o roteirista ele era alguém que tinha problema com alcoolismo e tinha problema com jogos, apostas, vícios. Mas a história, ela me trouxe algumas reflexões que eu fiquei, gente, cara, que loucura. Como egoísta é o nosso mundo. Eu não vou dar muito spoiler para vocês verem o filme, mas acho que de tudo a gente consegue tirar algumas reflexões, sabe? E esse filme mostrou muito aonde o egoísmo humano vai, ao mesmo tempo que a beleza humana chega também. Que ele, apesar disso, ele era um homem muito bom, sabe? A ponto de ajudar pessoas no meio do nazismo. E os diálogos são bem inteligentes. Então, acho que é isso que o Leão fala, sabe? Coisas que alimentam a inteligência e o coração. Brunão, Tem uma parte interessante que a gente pode olhar, porque o Leon Denis, ele é muito crítico à sociedade, e às vezes a gente pega essa crítica da sociedade e a gente usa uma frase ou uma ideia que é: nós vivemos numa sociedade doente. Nós não vivemos numa sociedade doente como se nós fôssemos parte isolada de uma sociedade doente e nós precisássemos subir nos cumes radiosos para a gente se afastar dessa sujeira que existe ao nosso redor. A gente faz parte dessa sociedade doente, a gente está doente, junto com todo mundo. A gente tem as nossas coisas. A gente tem que subir nos cumes radiosos não para se afastar daqueles que estão sujos, que estão impuros, ou sei lá, a palavra que você preferir usar, mas para nós nos limparmos. Isso é importante porque às vezes a gente lê um texto desse e fica com a impressão de que nós somos um grão de trigo no meio de um campo de joio. Que é todo mundo ruim, todo mundo mal, todo mundo faz um monte de coisa e nós somos os espíritas bonitinhos, bonzinhos, que estão procurando nossa evolução moral. Não, a gente não é. E isso é uma coisa importante a gente lembrar, porque quando a gente lê, a gente tem que subir aos cumes radiosos, a gente não pode ter a impressão de que a gente precisa se elevar para se afastar daqueles que estão em dificuldade. Porque o nosso papel é ajudar aqueles que estão em dificuldade. Porque o papel daquele que se evolui é ajudar os seus irmãos que ainda estão parados.
Então, a ideia de subir ao cume nunca vai ser a ideia de se afastar de uma sociedade doente, de um mundo doente. É se transformar para que você, curado, tenha condição de curar e auxiliar os outros. Eu acho que isso é interessante, porque pode abrir uma interpretação até, de certa forma, elitista. Não elitista de posse ou elitista de inteligência, mas elitista moralmente. E Privilegiado. Isso, privilegiado. De um elitismo moral, que nem faz sentido, elitismo moral. Imagina, tipo, você vai se elevar e você vai ser elitista. Não, é completamente conflitante. Mas às vezes a gente fica com essa ideia, porque a gente ainda não conseguiu chegar no ser evoluído. Eu tenho duas coisas para falar. A primeira coisa sobre o que o Jordan falou sobre as paixões. As paixões são importantes. Eu sempre falo que a gente diferenciar paixão e amor é muito simples, né? E aí muitas pessoas, inclusive essas questões que a gente leu agora, parece que veio a questão, o primeiro poema que veio sobre essa questão das paixões. Como sempre, que nem no Evangelho no Lar, também sempre cai parecido. Então, e aí as paixões são algo que não são ruins, cara. Por exemplo, eu sempre falo que em um casal, eles começam apaixonados e a paixão depois transforma em amor. Na verdade, a paixão acaba e pode se renovar. E aí a paixão se renova com o quê? Com a viagem, com um filho, com um ato de romantismo, e por aí vai, cara, né? Com a dificuldade que eles vencem juntos, isso a paixão renova. E aí as pessoas não entendem isso, né? E aí muitas vezes terminam o relacionamento porque a paixão acabou, mas o amor não. E aí você fica ligado àquela pessoa eternamente, né? A gente vê muitos casais que ainda são muito interligados, né? Por conta dos filhos ou por conta de outras coisas e tal, etc. A própria família. Porque existe amor ali. Mas, e aí eu vejo muitas pessoas falando, eu troco 6 por meia dúzia. Não vale a pena trocar entre aspas, né? Não vale a pena eu sair de um relacionamento para entrar em outro, porque eu troco 6 por meia dúzia. Um tem uns problemas e o outro tem outros problemas. Então, assim, cara, é isso. As paixões é algo importante, mas não é algo comparado ao amor, por exemplo, né? Só ligando em relação, porque as paixões envolvem muito mais coisas, né? E sobre essa questão do Bruno, eu sempre falo, eu dei um exemplo em um estudo aí, que eu nem lembro qual, que a gente é como se fosse uma colher de pau, Bruno. A colher de pau, ela acumula resíduo, né? Ela quebra, ela diminui, ela fica toda, mas ela serve. Ela serve para você fazer muita coisa. Serve para você mexer sua comida, serve para você servir sua comida, serve para você amassar coisas, serve para muita coisa. Mas ela não é perfeita, cara. Ao contrário, ela é suja, ela tem resíduo, ela é quebrada, mas ela serve. Ela é uma colher de pau. Nós somos colheres de pau. Tá ligado? Que somos sujos, quebrados, quebradiços e etc. Cheio de resíduo dentro, papapá, popô. Mas a gente serve. Serve tanto para nós como para a espiritualidade, principalmente, e para os outros, principalmente também. Então, acho que a gente tem que parar e pensar um pouquinho nisso. Jordan? Eu queria só fazer uma reflexão rápida, inspirada em vocês, que eu lembrei bastante nessa reflexão sobre arte e paixões, de um trecho que eu estudei domingo no grupo, que eu faço do André Luiz, de Missionários da Luz, é o livro Pós-Mensageiros. E aí Alexandre está esclarecendo André sobre uma questão que ele sempre teve dúvida sobre a relação do ser humano com a sexualidade, com o sexo. Porque a gente sabe, né? Ele teve queda nessa área também, ele pegou doenças sexuais na época dele. Então, desde que ele chegou do outro lado, ele tem uma visão meio assim de algo como se fosse algo sujo, algo muito limitado ao carnal.
Aí o Alexandre vai fazendo uma série de coisas, ele dá exemplo do casal, especialmente. Ele fala que chega a determinado ponto em que a gente tem que substituir a união do sexo pela união das qualidades. E ele é muito inteligente nessa fala, nesse trecho inteiro, mas nessa fala específica ele é inteligente porque ele coloca a união de qualidades, e dentro dessas qualidades a gente pode interpretar o sexo como uma delas, mas não apenas e tão somente. Então, o que são essas qualidades? A arte é outra forma de qualidade, sabe? O que me conecta com a pessoa que eu me relaciono e amo é justamente, às vezes, o gosto que eles têm pela arte. E olha só como é bonito, né? Como a arte ela pode provocar na gente essa beleza. Então, vai muito no que o Beninho falou sobre a gente tomar cuidado para não ser elitista. Ninguém no grupo está sendo, isso é claro, mas porque o Leão ele deixa claro que do que se considerava elite intelectual, tinha conhecimento, é onde saíam as piores coisas. E como a gente leu no início também. Então, eu acho legal quando a gente. Eu repito o que eu falei num dos estudos muito atrás, que belo e bom, ele não necessariamente é algo assim, limpinho, branquinho, e totalmente assim, de um jeito apenas. Mas ele é algo que, às vezes, através do incômodo, do apontamento da hipocrisia, como foi a poesia inicial da gente, que ele contou uma relação de casamento, uma realidade que a gente não vive, em que ambos tinham amantes. E era uma questão dos costumes hipócritas de seres humanos, né? Então, isso é uma forma de arte que foi engraçada e faz a gente refletir. E assim por diante, quantas outras belas e bons filmes e séries e jogos não nos fazem refletir, né? Sobre o que é importante para a gente, o que a gente está criando. Eu acho muito bacana isso, muito bacana ter essa visão para a gente ter a humildade, conjugar as reflexões que o Leão trouxe para a gente com humildade, para entender que ainda estamos evoluindo e como a gente pode utilizar da arte para ser um instrumento do belo e bom, não de uma forma, mas de 1000 formas diferentes. Muito bom. O negócio não estava nem querendo sair do mute, de tão boa que foi essa fala. Né? Vamos lá. Poesia, a música, seu papel na inspiração profética e religiosa. A poesia, na realidade, é apenas uma forma de música. Oh, que legal, eu sabia disso. Eu já imaginava, mas não sabia. Ela é submetida às mesmas leis do ritmo, da vibração, que são as leis da vida da vida em estado superior. E é verdade, né? Quando as primeiras músicas mesmo eram aqueles poemas, né, mais trovejados, antigos e tal, etc. Né? Muito legal. A antiguidade, criadora do gênero, havia compreendido. O poeta antigo era ao mesmo tempo cantor e músico. Aí, como eu acabei de falar. Porém, atualmente, a poesia não é mais uma das formas da literatura. Como todas as manifestações da arte em geral, ela perdeu seu caráter augusto para cair na banalidade. Somos inundados por um dilúvio de versos sem elevação e sem beleza. Ora, o verso não suporta a mediocridade, e é por isso que, na Idade Média, com esses nossos dias, escritores de grande talento, Dante, Lamartine, Victor Hugo e outros, puderam conservar na poesia o seu brilho, o seu caráter de grandeza e salvá-la de uma queda irremediável. Bem contraditório, né? Porque a Idade Média foi a Idade Negra, né? Como dizem aqui na Terra alguns. Para exprimir o sublime ideal, todas as palavras são impotentes. Chegando a uma certa altura, o pensamento
encontra apenas termos humanos apropriados a exigências do nosso plano inferior, mas incapaz de traduzir as expressões da vida superior. E é isso que o esteta lamenta. Desde que a insuficiência da linguagem humana se revela, a música, com seus recursos infinitos, torna-se a única forma que se adapta à eterna beleza do universo, a única forma de exprimir as sensações da alma radiosa, fundindo-se com pensamentos divinos. Agora eu entendi. Agora eu entendi. E agora eu não mais julgo o Leon Denis, né, o esteta. Agora faz todo sentido porque a música é, entre todas as artes, a arte mais elevada. Vocês entenderam também ou não? Porque a música é algo, apesar de criado pelo homem, né, em algumas formas, ela tem algo que é criado pelo belo, pelo divino também, né, na verdade, né? Mas que é intimamente criado pelo divino, que não é criado pelo homem, que é a vibração. E a vibração é algo divino, cara. Já as palavras, a tinta, a cor, na verdade, né? Não. Na verdade, as expressões, né? A pedra, o mármore, né? Aquilo que você vai talhar no mármore, são todas coisas humanas, né? As letras são coisas humanas, as palavras são coisas humanas, os desenhos são coisas humanas, tudo é uma coisa humana. Já a música é algo vibrativo, é algo que Deus criou. Então, por isso que ela é a arte mais sublime, né? Não que ela não seja usada de uma forma errônea, não seja usada de uma forma que não seja positiva. Mas agora eu entendi, faz todo sentido porque ele fala tanto. Eu sempre discordava dele, falava, Leon Denis, pá, todas as artes são boas, cara. Não existe uma melhor que a outra, não, pai, não sei o quê. Mas agora faz todo sentido, cara. Nossa, obrigado, Leon Denis. Obrigado, Espiritismo, por me explicar isso aí. Eu gostei da ideia. Muito legal, Matheus. Da gente pensar a respeito desse alcance que a música tem, né? Desse alcance que a vibração tem, que a música é como se fosse a arte em movimento, né? Assim como a gente consegue perceber as vibrações, a gente percebe as vibrações. E eu acho que é legal a gente não ter a ideia da classificação como melhor ou pior, mas sim como finalidades diferentes. A gente, enquanto ser humano, cheio de dificuldades, cheio de imperfeições a trabalhar, cheio de coisas a aprender, né? Cheio de outras questões, a gente precisa de outros recursos que talvez a música por si só, se fosse só aquela música instrumental, a vibração, não alcançaria, né? Às vezes é uma linguagem que a música ainda já é uma linguagem mais apurada para a gente, enquanto essência. Imagina outras, dizem das músicas celestiais, né, que se ouve, né, que é algo muito além, muito mais belo do que a gente jamais experimentou aqui no plano físico, né, com a vibração do ar formando sons. Então, a gente precisa das outras formas de arte, até porque a gente não conseguiria alcançar esse alcance que a música poderia levar para a gente se a gente não tivesse uma letra, se a gente não tivesse um sentimento, se a gente não tivesse um significado. A gente ainda precisa se associar aquilo com algum significado, né? A gente ainda não está preparado para pegar só uma vibração e já conseguir conectar com essa vibração de uma maneira automática, né? A gente precisa significar as coisas. Então, a gente significa com os nossos sentimentos, com a nossa vivência, né? Com as experiências que a gente passa na vida. Então, a associação das outras formas de arte com a música é que nos torna humanos capazes de galgar essa evolução, né? Então, a gente tem a música com a dança, que a gente consegue expressar nosso ser, nossa expressão corporal, nossa forma de sentir, de expressar as coisas. Tem a música com as palavras, né? As músicas com sons, com as batidas, com os ritmos, né? Com os esportes, né? Que a música é associada aos esportes também. Enfim, tantas manifestações artísticas que a gente pode ver, né? Nos cinemas que a música tem, enfim. A música associada às outras artes, ela consegue encantar o ser humano, sabe? Trazer aquele encantamento
de uma forma que só aqueles top que não precisa encarnar mais não precisa desses outros recursos. Eu acho que é isso aí, cara, a minha impressão que eu tive. Mesma sensação de você. Não, é isso mesmo, Edu. Eu sempre falo, né, que o espiritismo, a gente, cara, é uma das doutrinas do negócio que a gente precisa saber de várias áreas, né? Não é só, tipo, se você vai trabalhar na doutrina espírita ou fazer uma palestra, você não sabe só de uma coisa, você tem que saber de muita coisa. E entre elas, a gente precisa saber muito sobre a mediunidade, né? E o que acontece dentro da reunião mediúnica? Existem o que a gente chama de choque anímico, né? Que é quando a pessoa ela entra dentro do corpo do médium para poder ter as sensações que ela tem no corpo. Ou seja, ela precisa da nossa materialidade, ela precisa das coisas daqui da Terra para dar um choque anímico dela. Para quê? Para ela ser resgatada, para ela ouvir, para ela se melhorar. Ou seja, é isso que você falou, cara. A gente necessita da palavra, necessita do desenho, das cores, né? Mesmo que sejam coisas escuras às vezes, a gente dos movimentos, né? Em si, todos nós precisamos disso para se elevar. Por quê? Porque a gente está nesse estado aqui, cara. E como você falou, às vezes a gente não consegue identificar algumas músicas, né? Ou então não consegue se identificar só ou então em nenhum momento, né? Como vocês pensam que as pessoas elas são resgatadas, os espíritos, né? A gente teve uma apresentação do MS, né, Bruno? Que a gente precisou abaixar muito a vibração para poder chegar aos espíritos lá. E aí, para depois, né? É como se fosse assim, né? Você vai mergulhando, 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 chegou lá embaixo. Pega a mão de vários caras assim e dá um impulso para cima, né, cara? Ou então sobe devagar. Seria isso. E como é que a gente chega lá embaixo? Com as nossas imperfeições, que a gente acabou de falar, né, Bruno? Como uma colher de pau, a gente é imperfeito. E por isso que a gente está aqui, para poder resgatar pessoas que estão imperfeitas. Então, tipo assim, a gente que já tem essa visão mais de melhora e tal, etc., a gente tem grande responsabilidade, porque a gente está aqui, entende tudo que está acontecendo, das imperfeições, mas consegue pegar na mão dessas pessoas, porque a gente está no mesmo patamar que elas, mas consegue elevar elas de alguma forma, cara. Muito, muito, muito interessante. E só deixar um adendo aqui, se outras pessoas quiserem falar, que a Maria falou, que desde o do que as pessoas fazem, até ai, Jesus, o revigorante som das matas, revigorante som do mar, né? Os passarinhos, tudo isso são canções, cara. E a gente, às vezes, percebe isso em instantes. Quer dizer, isso já aconteceu comigo. Em instantes eu percebo que aquilo ali é uma canção, que é algo que eu conseguiria ficar ouvindo ali pela eternidade, cara, sacou? Mas depois volta o batidão da vida, sacou? É como se você fosse na praia, sentasse lá, ouvisse lá, aí em um instante você... Daqui a pouco vem um barulho de som, de motorista, de ônibus e tal, e te volta para o estado que você está. É isso, é isso. A nossa vivência na Terra é exatamente isso. Né? Alguém mais quer falar? Senão eu vou continuar aqui. Para pegar o gancho que você está falando, que a gente volta ao estado quando a gente é estimulado por alguma coisa que foge disso, porque a gente tem mais sintonia com a desarmonia do que com a harmonia. Né? Quando você percebe que pessoas extremamente elevadas, elas recebem insultos e tal e não se incomodam. Né? Lá na yoga, o pessoal até comenta que a gente precisa aceitar coisas que a gente não é capaz de transformar. E essas coisas passam pela gente sem deixar uma influência. Então, pessoas conseguem meditar mesmo com barulho, né? E a gente consegue estar no ambiente sem ser corrompido pelo ambiente. Então, isso depende muito da nossa vibração também. Se a gente não tiver uma vibração legal, a gente vai sucumbir a esse conceito. Muito bacana, cara. Muito maneiro. Muito legal, muito legal, muito legal. Vamos lá. As palavras, quando está a palavra, quando está unida à música, pode dar ao pensador uma forma de
expressão mais intensa, mais penetrante. Porém, nos nossos dias, a explicação desse método tornou-se mais vezes bem vulgar. A romança, a canção, tinham ainda recentemente o seu encanto, o seu sabor. Hoje, sob a influência de certos meios públicos, e isso é importante, meios públicos, a canção não é mais que uma profanação, um aviltamento da ideia. Importante que ele fala canção ali, a romança eu não sei o que é, mas depois a gente pode olhar. Mas a canção, diferente da música, a canção ela é uma música com letra, tá? Só para a gente deixar claro. Canção se identifica como música com letra, tá bom, galera? Então, essa junção aí, né? Beleza? Que aí depois a gente também viu que algumas músicas mesmo, né, clássicas e tal, etc., não nos trazem bons sentimentos e tal, depende muito da vibração que o autor coloca ali na música, né, depende muito. Vamos lá, correr pelo menos para a gente acabar isso aqui, e aí a gente já termina. Porém, quando das cloacas impuras, onde mãos sacrilegas a têm enlameado, a música se eleva em direção às alturas radiosas do pensamento e da poesia. Ela se torna apta a traduzir os mais nobres sentimentos. Ela se acha em seu elemento. Lá tudo são ondas, vibrações harmoniosas, luz. Eis que a poesia, para permanecer no seu verdadeiro papel, deve se inspirar nas leis da harmonia musical e reproduzi-las com fidelidade. A música, nós o sabemos, desempenha um grande papel na inspiração profética e religiosa. Ela coloca ritmo na emissão fluídica e facilita a ação dos espíritos elevados, vulgo músicas na reunião mediúnica, tá? Só quem participa da reunião mediúnica sabe. Eis porque ela tem seu lugar nas reuniões espíritas. Ah, moleque, caraca! Caraca, bicho, a gente tá antecipando a parada. Nas sessões em que é bom precedê-las por um hino apropriado às circunstâncias. Muitas vezes, os guias dos grupos exortam os assistentes a entoar um cântico para facilitar as manifestações. Nossa Senhora, tudo que a gente falou. Porém, até agora é preciso confessá-lo. Os espíritas se encontram muito carentes desse tipo de música e são obrigados a recorrer cânticos vulgares, a banalidades indignas, na verdade, do objetivo pretendido. Muito legal isso aí, porque antigamente realmente até porque a gente buscou músicas, né, esses cânticos e hinos, né, eles são muito do catolicismo, né, a gente buscou muito esses primeiros que a gente cantava, são muito famosos, né, Quanta Luz, não sei se Quanta Luz é católico, né, mas tem outros que são bem católicos mesmo e tal, e que agora eu não vou lembrar mesmo. Mas que sim. E hoje, graças a Deus, Leon Denis, se você está me ouvindo aí, com certeza está, hoje temos muitas canções, estamos, graças a Deus, né? Tem desatanó. Nem. É com uma dolorosa impressão que temos constatado mais de uma vez as penúrias dos recursos musicais em uso nos grupos espíritas. Eis porque compomos um hino dedicado aos invisíveis e cuja música se deve a uma senhora que possui um certo senso estético e é plena de boa vontade. Mas eis que o senhor A.F., compositor muito conhecido, acaba de obter do espírito Beethoven, por intermédio de um médium, um cântico espírita digno por completo do autor, e que em breve será divulgado. Os espíritas possuirão finalmente uma invocação musical em harmonia
com suas ideias e inspirações. Ah, eu quero esse cântico aí, hein? Qual é, velho? Libera aí, Leon. Lição de Libera casa, aí. professor. O pessoal pesquisar aí. Ah, é? Tem? Essa é a lição de casa, pessoal. Achar que música é essa que ele tá falando. O Bruno acho que já tá pesquisando ali, ó. Não, eu tava pesquisando aqui. Quanto à Luz é uma música de um grupo espírita paraibano. Ah, tá. Então, era... Errou! Ok. Galera, então, é isso. Vamos terminar aqui. E aí, rapidinho, a gente vai ficar mais uns 5 minutinhos, só para decidir se a gente vai continuar até a 9ª lição. Mas é que é curtinho, hein? Se vocês quiserem, dá para a gente continuar agora aqui, até acabar, e aí a gente acaba a 9ª lição e deixa a 9ª lição para fevereiro. Porque senão não vai rolar, não. O que vocês acham? Nós vamos respeitar o horário da espiritualidade também. Isso que eu pensei que foi uma das questões que fizeram na aula, nas outras reuniões que a gente teve, essa questão do horário. Beleza, então, Ara, então, vamos lá. Eu vou fazer a oração, então, para a gente terminar aqui. E aí a gente discute, beleza? E assim, Senhor, agradecidos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, agradecidos por todos esses conhecimentos, todos esses estudos, todas essas discussões que tanto nos elevam, nos preparam e nos fortalecem para sermos pessoas que trabalham pelo próximo, que trabalham pela sua seara de amor e de paz, Senhor. Esteja com todos aqueles que não puderam estar aqui hoje e nos proteja hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. YouTube, me despeço de vocês. Talvez até mais uma aula, se não, até fevereiro. Um beijo. Adeus. Tchau.